Boa tarde, gostava antes de mais de agradecer o convite para estar aqui hoje. E o que me foi pedido foi para falar sobre economia verde e crescimento verde. E, portanto, é esse o tema que trago aqui. E também é um tema muito central à associação que estou aqui a representar, que é o Conselho Empresarial Português para o Desenvolvimento Sustentável, porque nós também tivemos a rever a nossa visão e, na realidade, para nós estivemos a pensar então como é que Portugal poderá ser daqui a 30 anos, em 2030, e nós, como BCSD, como é que nos gostaríamos de posicionar e qual seria a nossa visão para o país e para nós mesmos nesse contexto. E, portanto, aqui eu coloquei esta visão porque acho que é relevante perceber-se que quando temos uma associação empresarial para o desenvolvimento sustentável, que a visão que temos para o país e para Portugal tem a ver com soluções empresariais, porque é isso também que é a nossa função de desenvolver ou ajudar as empresas a desenvolver. E nessa perspectiva nós dizemos que, para nós, já a nossa visão, em 2030, Portugal é um país europeu de referência nas soluções empresariais que promovem a economia de baixo carbono, a valorização dos serviços de ecossistemas e que contribuam em simultâneo para o bem-estar das pessoas. E, portanto, por muito confusão que ainda exista no conceito de economia verde, a economia verde, no fundo, implica estes três componentes: diminuição de carbono, valorização dos serviços de ecossistemas e a promoção do bem-estar para as pessoas, e é esta a nossa visão. É uma visão partilhada por um conjunto de empresas, somos atualmente 77 associados e que representam cerca de 38%, o volume de vendas destes 77 associados representa cerca de 38% do PIB nacional, e pertencemos a uma rede internacional, que é o World Business Council for Sustainable Development, e assim as empresas que pertencem ao World Business Council representam cerca de 10% do PIB mundial, e, portanto, é uma rede, é a voz do setor privado nestes temas, com tudo o que traz de bom e tudo aquilo que também poderá trazer de menos bom, mas é este o contexto que temos. O que me trouxe aqui hoje, no fundo, foi tentar falar um bocadinho da economia verde, e a economia verde face à economia que nós, enfim, face à economia. E, portanto, eu começo sempre com este gráfico muito simples, porque, no fundo, eu, quando fiz a licenciatura de Economia, há uns 20 anos atrás, de facto, isto era mais ou menos o primeiro gráfico que era dado, e ainda hoje, possivelmente, é talvez os primeiros gráficos a serem dados para tentar explicar o sistema económico de uma forma muito simples. No fundo, temos empresas e temos famílias, as empresas pagam salários, com esses salários as famílias conseguem comprar os produtos e serviços que todas as empresas produzem. No entanto, e à volta disto, nós aprendemos a definir que o desempenho das empresas, então, neste contexto, é medido através do volume de vendas, dos dividendos que pagam aos acionistas, dos impostos pagos, das exportações, do retorno sobre o investimento, do EBITDA, etc. E neste mundo, nós temos também temos agências de informação financeira, como a Bloomberg e a Reuters, temos as agências de rating que vão pontuando e vão atribuindo ratings às empresas e aos países, mas eu estou focado nas empresas, sobre o desempenho das empresas neste tipo de variáveis. Isto é o que é o mainstream, é aquilo que abunda, é o que é mais visível e é o que aprendemos nas escolas. No entanto, a economia é muito mais complexa do que isto, pelo simples motivo de que, de facto, a atividade económica está limitada por vários fatores, um deles é, de facto, os recursos naturais que existem. E o modelo económico tradicional assume que essa escassez de recursos não vai ser problemática porque, a dada altura, o preço dos recursos vai aumentar, se existe escassez por eles, quando o preço do mercado aumenta e faz com que o mercado se equilibre. Nós temos vários casos em que evidencia que, de facto, o mercado só por si não se equilibra de forma imediata, que pode levar a uma utilização exagerada do recurso, e, como tal, isso poderá trazer consequências do ponto de vista da saúde, por exemplo, temos isso muito bem visível com a questão das emissões de CO2 e das consequências nefastas que traz para a saúde, por exemplo, em algumas cidades. E, portanto, isto leva a pensar, vamos lá ver afinal o que é a economia, não é? Como é que isto se define? Ora, o dicionário de Oxford diz que a economia é uma área de conhecimento que se preocupa com a produção, o consumo e a transferência de riqueza. A economia, temos produção, consumo e transferência de riqueza. Cambridge, o dicionário de Cambridge, diz que a economia estuda a forma como o comércio, a indústria e o dinheiro são organizados. Estas definições parecem que não há pessoas nem há ambiente. Depois, saindo um bocadinho fora do mainstream, ainda à procura de outros autores, este é um canadiano, tem um trabalho muito interessante feito à volta da economia da felicidade.
nas pesquisas que ele fez também relativamente à origem e ao que significa economia, ele identifica que, afinal, a economia tem origem no termo grego chamado oikonomia, em que, na realidade, significa a gestão da casa ou a gestão do Estado. Já é um bocadinho diferente das definições que nós vemos atrás aqui no slide. E depois, houve um outro autor, Herman Daly, que é um economista que já fala destes temas desde os anos 50, que, no fundo, para ele, a economia deve ser vista como a gestão do agregado familiar de forma a aumentar o seu valor de utilização para todos os seus membros a longo prazo. E temos, se nós partirmos destes pressupostos do que é economia, portanto, gestão da casa, gestão do Estado, de modo a aumentar o valor da utilização para todos os seus membros a longo prazo, é bastante diferente das definições que nós temos lá em cima, que são estáticas do tempo e que, no fundo, dizem apenas respeito a fluxos de dinheiro ou à indústria do comércio num espaço temporal que não está, em que não existe preocupação se estamos a falar no curto, no médio ou no longo prazo, enquanto que esta última definição já tem em conta as questões intergeracionais e, portanto, já se faz muito mais, de forma mais natural, a ligação com os temas da sustentabilidade. Neste contexto, a sustentabilidade, no fundo, tem a ver com a ligação das gerações, o facto de nós hoje podemos estar disponíveis para realizarmos algumas trocas em prol de uma geração futura, porque se nós, de facto, quando se fala nos temas da sustentabilidade ou na economia verde, ou nos temas que nós falamos aqui hoje nas cidades, porque é que nós hoje estamos a ter preocupações com isto se na realidade nenhum de nós aqui presente eventualmente vai sofrer pelas consequências dos nossos filhos e dos nossos netos? Portanto, se estamos a fazer nessa perspectiva, então é porque isto tem um componente intergeracional. E, portanto, é nesse contexto que surge também o tema do desenvolvimento sustentável, que tradicionalmente foi visto, no fundo, como 3 pilares: o desenvolvimento sustentável como sendo aquilo que agrega a interseção dos temas ambientais, sociais e económicos, mas eu penso que esta perspectiva dos 3 pilares está desatualizada na medida em que nós, hoje em dia, conseguimos perceber que existem outras áreas, nomeadamente, obviamente, temos a questão económica, a social, a ecológica, a cultural, a espacial e a política. Portanto, nós, quando falamos em desenvolvimento sustentável, não podemos estar só a falar dos aspectos económicos, ambientais e sociais, sem incluir uma esfera territorial, sem incluir uma esfera da cultura e também ao nível da política pública. Saltando aqui para a economia verde, e já lá vamos fazer a ligação entre uma coisa e outra, talvez os primeiros documentos mais relevantes internacionais que falam sobre a economia verde foi este aqui, publicado na altura em 2009, portanto em pleno pico da crise financeira mundial. E isto é uma tentativa das Nações Unidas em dizer o seguinte: nós estamos numa crise financeira e, portanto, precisamos de uma crise financeira, uma crise económica, e precisamos que exista uma injeção de capital por parte dos Estados. Tradicionalmente é isso que tem vindo a acontecer e possivelmente é isso que terá de acontecer daqui a uns tempos. Mas nesta altura, a abordagem diferente era que esta intervenção, esta injeção de capital, deveria ser focada em 5 áreas distintas, ou seja, deveria ser focalizada no investimento na eficiência energética dos edifícios, numa economia de transição para energias renováveis, em temas de transporte sustentável, infraestruturas ecológicas, as chamadas infraestruturas verdes, e também ao nível da agricultura sustentável. Portanto, este documento diz basicamente isto: que se poderia ter saído, ou que se poderia sair de uma forma rápida e com um impacto positivo da crise económica de 2009, se existisse um investimento, quer público, quer privado, nestas áreas, e foi assim a tentativa que se fez para puxar por este tema da economia verde, que começa agora a ter os seus frutos. Portanto, em 2017, 2016, começou a ter os seus frutos e, portanto, percebemos que estas coisas vão sempre demasiado tempo. Mas, no fundo, o que é a economia verde, não é? Retirado dos estudos das Nações Unidas, basicamente a economia verde pode ser pensada como uma economia de baixo carbono, eficiente no uso dos recursos e socialmente inclusiva. E existem variedíssimas publicações que estão disponíveis na internet para se tentar perceber um bocadinho melhor o que é isto. Mas, na realidade, eu costumo dizer que a economia verde é a economia que nós já temos, depende da intensidade do verde. Ou seja, a economia verde é uma economia que cria emprego, cria riqueza, cria bem-estar social e, ao mesmo tempo, reduz o impacto ambiental e o risco ambiental e reduz a escassez
a escassez da biodiversidade, a escassez ecológica. E, portanto, qualquer empresa, qualquer organização que tenha preocupações em diminuir o seu impacto ambiental e também que tenha preocupações em fazer com que a sua pegada ao nível dos valores ecológicos também seja diminuída ou seja passível de ser compensada, estamos a falar já de algum nível de economia verde. Portanto, a economia verde não é nada, não é nem nenhum fantasma, nem é nenhum movimento radical verde, é apenas aquilo que eventualmente nós já temos dependendo da intensidade do verde. E, portanto, ao nível da economia verde, defende-se, que o desenvolvimento de um país deve assentar na exploração equilibrada dos recursos naturais, exploração equilibrada, portanto, há que fazer uma análise do custo-benefício no curto e no médio prazo, mas é uma exploração equilibrada dos recursos naturais e uma aposta nas indústrias que consigam minimizar ou compensar o seu impacto ambiental. E, portanto, isto tudo já existe, lá está, podíamos é que, de facto, olhar para esta abordagem da economia de uma forma com muito maior potencial, porque existe aqui, Portugal em particular tem um enorme potencial neste tipo de economia. O World Economic Forum também já fala destes temas cada vez mais, identifica e começa a falar deles como oportunidades de negócio. Portanto, se de facto para desenvolver tudo isto será necessária tecnologia, trabalho e investimento. Estima-se que a economia verde no mundo tem um potencial de 4 bilhões de euros e que anda a crescer cerca de 4% ao ano. Na União Europeia, os setores que são considerados verdes, e aqui há uma grande lacuna ao nível das estatísticas, ainda estamos a dar os primeiros passos, mas em 2010, cerca do produto interno bruto da União Europeia, 2,5% já se podiam dizer que era uma economia verde, mas estima-se um grande crescimento. Estima-se que até 2025 estes tais setores da economia verde possam crescer até 30%. E tudo isto vai implicar a criação de postos de trabalho e a necessidade de investimento. Nós normalmente somos levados a pensar que a Europa está à frente de umas coisas e atrás de outras, mas ao nível ambiental está muito à frente e que países como a China, como a Índia, são caso que não reagem a estas matérias, não ligam a nenhuma a estes temas ambientais e, portanto, se nós europeus vamos fazê-lo, vamos perder competitividade. Portanto, há muito discurso ainda, já não tanto como há 15 anos atrás, mas existe algum de que estas exigências ambientais levam à baixa competitividade das empresas europeias e, portanto, isso não é uma boa economia. Ora, a questão é que o mundo muda e muda rapidamente, principalmente em economias que têm um determinado regime político, que é o caso da China. Portanto, se há alguns anos a China bloqueou, de certa forma, a COP, que existiu há uns anos na tentativa de encontrarmos um acordo para as alterações climáticas, se nessa altura não reagiu positivamente, foi porque se teve a preparar para hoje ser o maior produtor e o maior investidor de energias renováveis em termos mundiais. Portanto, o primeiro é a China, a seguir é os Estados Unidos, que muitas vezes nós também achamos que não ligam nada a estes temas, são os segundos maiores investidores de energia renovável, o Japão e o Reino Unido. E, portanto, de facto, estas coisas mudam de forma muito rápida e há países que conseguem mudar muito mais rapidamente do que a Europa no seu todo. Ao nível dos compromissos da União Europeia, ora bem, já não falamos só em 2020, já começam a surgir compromissos para 2030 e 2050 e para 2030 temos aqui com o objetivo global da União Europeia é reduzir a 40% dos gases com efeito de estufa, tendo por ano base o 1990, ter pelo menos 27% de energia renovável e aumentar a eficiência também em 27%. E ao nível das cidades, temos aqui o objetivo de reduzir em 2020 40% das emissões de gases com efeito de estufa das cidades, e daí toda esta preocupação também com as cidades inteligentes, porque na realidade a aplicação de um conjunto de métodos pode levar a uma baixa emissão de CO2. O que é mais relevante, e aqui há vários números espalhados pelos vários documentos, mas no site da Comissão Europeia nós conseguimos ver que eles afirmam que vai existir em média uma necessidade de financiamento na ordem dos 38 mil milhões de euros anualmente entre 2011 e 2030. E, portanto, aquilo que se está sempre a falar é que para promover uma economia verde nós vamos necessitar de investimento, vamos necessitar de dinheiro e ele já vai surgindo. Há certos países árabes que eventualmente já estão mais focados na forma de tentar perceber como é que podem eventualmente exportar energia solar do que exportar somente petróleo e, portanto,
todos estes movimentos estão de facto a acontecer e necessitam de acontecer. Necessitam de acontecer porque, em termos europeus, e a própria China também já começa a ter compromissos, que não são assim muito divulgados, mas já os têm, mas isto são os compromissos da União Europeia, e se nós compararmos, basicamente, aqui estamos a ver muitos números, mas vamos tentar focar na coluna de 2050. E, no fundo, o que nós temos aqui é que temos como objetivo no total da economia, que até 2050, e comparado com 1990, que existe uma redução de cerca de 82% das emissões de CO2 ao nível da União Europeia. E depois que é dividido para alguns setores, nomeadamente ao nível do setor residencial e terciário, essa redução tem andado à volta dos 90%, o que significa que daqui para a frente vão surgir várias medidas ao nível dos edifícios, ao nível dos transportes, porque vai ser aí que se terá de incidir com maior força ao nível da redução das emissões de CO2, porque na indústria já está muitas das melhores tecnologias existentes já estão em vigor e, portanto, as melhorias graduais já não são assim tantas. Mas, antes de passar para o próximo slide, porque também faz sentido, estas percentagens ganharam uma outra dimensão com a COP21. No fundo, em dezembro do ano passado, 190 e tal países reuniram-se em França e concordaram com uma visão do mundo. A visão do mundo que estes países concordaram inclui os Estados Unidos, a China e outros dessa natureza, ou seja, os não europeus, todos concordaram que até ao final do século nós vamos ter um equilíbrio zero nas emissões de CO2 no planeta, ou seja, as emissões de CO2 que sejam produzidas pelas atividades económicas serão de tal forma equilibrado que consigam ser sequestradas pelo planeta e, portanto, permitir que apenas consigamos ter, eventualmente, um aumento da temperatura de 1,5 grau ou no máximo 2 graus. Portanto, isto é uma mudança bastante distinta, ou seja, em 80 anos, nós vamos ter que reduzir drasticamente as emissões de CO2 e, portanto, eu hoje entrar aqui num carro a gasóleo e daqui a 80 anos isso não será possível, porque possivelmente estes carros não existirão. E, portanto, isto vai implicar mudanças na forma de pensar os negócios, ao nível da cadeia de valor, e na realidade nós sabemos que é difícil conseguir que 2 ou 3 ou 10 pessoas numa sala concordem com o papel ali conseguir-se um consenso bastante generalizado. Existia interesse económico por parte da China e dos Estados Unidos que estes projetos avancem, porque eles já estão a desenvolver tecnologia para vender os materiais que são necessários para avançar nessa redução. E, portanto, só se consegue avançar com a inovação, só se consegue avançar implementando de forma mais consistente os temas da eco-inovação e da produção sustentável, em tudo, e só se consegue avançar se nós pensarmos que o sistema económico já não é linear e que é, de facto, um ecossistema. É um ecossistema de agentes em que todos eles estão interligados. E, portanto, esta interligação precisa de ser compreendida e depois passível de ser operacionalizada pelos vários agentes. A Comissão Europeia tem vindo a desenvolver vários documentos e diretivas neste sentido, ou seja, a caminhar para esta economia com novos modos de produção. Temos, por exemplo, a Diretiva da Reciclagem Energética, a Diretiva da Concepção Ecológica, portanto, os mínimos ambientais que os produtos têm de ter quando são pensados e produzidos, o Regulamento do Star Energy e o Regulamento do Rótulo Ecológico. À volta, isto surge num contexto de política industrial sustentável, uma política integrada de produtos, os planos de ação para a consumo e para a produção sustentável que a Comissão Europeia também tem, e à volta disto ainda existem coisas mais amplas como a estratégia para a economia circular, o roteiro para uma maior eficiência na utilização de recursos, a estratégia para a bioeconomia, a estratégia para as infraestruturas verdes, a estratégia para a biodiversidade, e tudo isto vai impactar o setor empresarial. Portanto, a parte bio vai começar a ter um impacto fundamental nas empresas. De tudo aquilo que foi falado anteriormente, talvez o tema que tenha ganho um maior peso nos últimos 2 anos seja o tema da economia circular, portanto, a ideia de que tudo o que veio da Terra volta à Terra e, portanto, se voltar como resíduo, convém que seja o mínimo possível. Portanto, a ideia de que esta garrafa de plástico, quando a criar, deverei pensar o que é que vai acontecer a ela no final, quando eu já não vou utilizar, e que impacto é que isso tem nos solos, e, portanto, vou tentar desenvolvê-la de forma tal a que tenha o mínimo de impacto ambiental no seu final de ciclo de vida, e leva também à concepção de temas
como em vez de em vez de eu querer consumir carros, posso querer alugar carros, em vez de eu adquirir um computador, posso antes querer comprar o serviço de ter acesso a um computador, e esse serviço surgirá também com a manutenção de problemas, se o computador tiver esses problemas ao longo do tempo. Portanto, veio aqui trazer também novas formas de pensar os negócios. Algumas grandes empresas têm desenvolvido projetos interessantes ao nível da economia circular, muitas delas ligadas ao consumo, ao mass market, como é o caso da Nike e da Puma. Resultando disto, nós conseguimos ver já a questão dos holotipos energéticos, quer em alguns equipamentos, quer nos pneus, quer nas casas. Ao nível da construção sustentável também, houve aí há 10 anos, isto estava com mais peso, os temas da construção sustentável, mas possivelmente irão ganhar novamente peso em breve. E há quem fale de que estamos aqui a entrar numa nova onda de transformação tecnológica contra a TF, em que há quem diga que talvez essa onda seja a onda da economia verde e da tecnologia verde. Essa mudança já está em curso. Isto aqui são algumas informações que eu retirei de uma apresentação feita pela PricewaterhouseCoopers, em que sistematiza bem já a quantidade de coisas e a escala disto, ou seja, Estados Unidos da América, que normalmente nós achamos que também não está longe das matérias ambientais, 68% da nova capacidade de produção em 2015 é renovável. Na China, a produção eólica cresce 60% em 2015 e ao nível das centrais de carvão também estão a existir mudanças para limitar o seu crescimento futuro. Temos um investimento recorde ao nível das economias da energia renovável e, portanto, essa mudança tecnológica já está a acontecer e não está massificada, mas os principais players já dão sinais disso. Mas, afinal, em Portugal? Portugal é um dos países europeus com mais rico em termos de biodiversidade, ou seja, o chamado capital natural, a natureza. Temos mais biodiversidade por hectare do que, agora não sabem as contas, mas põe qualquer outro tipo de país europeu a uma escala muito reduzida. Portanto, se tivesse existido um índice de biodiversidade europeu, Portugal seria muito possivelmente o primeiro. E, se por um lado nós vamos ver alguns estudos, isto foram de 2011, da OCDE, em que diz que, apesar da melhoria da qualidade de vida ambiental dos portugueses na última década, os desafios ambientais ainda carecem de ser integrados nas reformas estruturais, e ao nível das reformas estruturais eu concordo, é preciso fazer essa integração. Por outro lado, nós todos praticamente ouvimos na última semana que Portugal teve durante 4 dias a consumir exclusivamente energia renovável, também temos as barragens e entra como energia renovável, mas isso significa que não tivemos a emitir emissões de CO2 internas. E, portanto, isto são boas notícias. Porque, do ponto de vista energético, que é uma grande componente, é uma componente importantíssima nestas matérias, estamos, de facto, no bom caminho. Depois, o antigo governo deixou algo que eu considero que é um ótimo passo de partida, um ótimo primeiro passo, que foi a questão do compromisso para o crescimento verde. No fundo, criou-se um documento com uma visão de que Portugal poderia ser ao nível do crescimento verde e ao nível das áreas a desenvolver. É um documento que carece de melhorias em várias áreas, mas é um bom ponto de partida para a discussão. E agora entrando de uma forma, passando deste macro para coisas muito pragmáticas e muito próximos da população, já existem algumas práticas. Por exemplo, a CTT tem a questão do Correio Verde, em que tudo o que se utilize, a quem utilizar o Correio Verde, todos os processos associados àquele mecanismo têm as suas emissões de CO2 compensadas, portanto, é um correio neutro em carbono, é um produto que é neutro do ponto de vista das emissões de CO2. Outros exemplos, por exemplo, a corticeira Amorim, não é? Consegue transformar a cortiça e consegue ter a produção de floresta sustentável e depois aplica em equipamentos diferentes, e aqui temos a componente de inovação, quer ao nível do mobiliário, quer ao nível da construção. Também, ao nível da agricultura, a agricultura biológica, do ponto de vista da energia, do ponto de vista da utilização dos recursos e do ponto de vista da pegada ecológica, ao nível dos recursos que utiliza, é um bom exemplo porque utiliza menos recursos, demora mais tempo e consegue dar vinhos e azeites de excelente qualidade e, portanto, o mito daquilo que é biológico e é mau é porque gera um efeito de má, já não tem a ver com o facto de ser biológico, tem a ver com o facto de, eventualmente, aquela produção a não ser de facto bem feita, mas quando é bem feito,
consegue-se ver bons vinhos e bons azeites. Depois há grandes empresas, normalmente associadas à questão da poluição, por fatores do passado, mas que se mantêm ao longo do tempo, mas, por exemplo, nós hoje vendemos, Portugal é exportador, talvez, é o maior exportador de papel ecológico. E papel ecológico porquê? Porque provém de floresta certificada, provém de práticas de gestão florestal sustentável. E, portanto, nós, se calhar, não percebemos que muito do papel que nós consumimos, na realidade, é um papel ecológico. E isso traz um imenso valor acrescentado a Portugal, porque implica uma entrada de divisas pela venda, pelas exportações. Ao nível das energias renováveis, já falei há pouco, portanto, aí também estamos num bom caminho. Mobilidade elétrica, enfim, independentemente dos problemas que este projeto tenha tido, da MOBIE, na realidade conseguiu desenvolver uma tecnologia que existe e que está a ser transposta para outros países e está a ser também exportada. Portanto, isso é um bom princípio e agora só necessita de ser atualizada e massificada em termos nacionais. E também temos, por exemplo, a Brisa a desenvolver parcerias e para promover práticas de ecocondução. Portanto, porque na realidade a forma como eu conduzo, com certeza que não é mais eficiente do ponto de vista das emissões de CO2 e, portanto, eu em breve também deveria fazer aqui um curso de ecocondução, porque na realidade são estas pequenas coisas, é por aqui, é pelos transportes e é pelos edifícios que as potenciais emissões de CO2 devem baixar. E pronto, tenho aqui o exemplo da Libor também, mas depois o próximo orador irá falar sobre isso. Ainda há muito por fazer, principalmente em Portugal. Porquê? Porque eu acho que Portugal tem um potencial enorme ao nível da reabilitação sustentável, ao nível da agricultura ecológica, mobilidade sustentável e formas e a conjugação dos vários tipos de mobilidade que podem existir. Também colocar a banca ao barulho, ou seja, se nós quisermos uma economia verde, alguém tem que financiar e, portanto, quem empresta dinheiro vai ter que perceber o que é que estes projetos de economia são, quais são, de facto, as variáveis que devemos analisar e que não são as mesmas que se analisam nos projetos do passado, está lá. Compras ecológicas públicas, isso parece que finalmente também está a andar, vamos ver depois como é que é a aplicação, mas uma coisa de cada vez. E também, do ponto de vista, é preciso uma reforma fiscal verde, já existiu um primeiro passo no passado e que agora vamos ver qual será o próximo passo, mas não há dúvida que a economia verde tem um imenso potencial para Portugal e, aliás, Portugal podia se transformar eventualmente no país europeu exemplo do que queria ser uma economia verde a funcionar, porque temos uma boa dimensão para as experiências e temos um conjunto de capital natural, humano e cultural que permitiria desenvolver essa noção. E pronto, é tudo. Muito obrigada.